A observação atenta nos leva a perceber que tudo na natureza passa por um ciclo de nascimento, crescimento, plenitude e declínio. Os ciclos da natureza têm a ver com a forma como a Terra se renova. As coisas vivas dentro de um ecossistema interagem uns com os outros e também com o seu ambiente não vivo para formar uma unidade ecológica que é, em grande parte, autossuficiente. A vida na Terra se desenvolve através de uma reciclagem constante. Os elementos são continuamente recriados a partir dos átomos. Morte, destruição e decomposição são partes de um ciclo que possibilita novas estruturações. Um exemplo disso seria a cadeia alimentar. Qualquer um animal tem um papel muito importante dentro de um ecossistema. Ao morrer, todos os seus nutrientes, energia, são devolvidos à natureza. Nesse sentido, os seres humanos também fazem parte desse processo, através dos estágios de decomposição. Porém, algumas pessoas, por diferentes motivos, optam por cremação do corpo. Em outros casos, os familiares decidem doar os órgãos do falecido. Diante disso, existem casos extraordinários de pacientes transplantados que admitem ter desenvolvido novas práticas e tendências do doador. No meu último ano no ensino médio, eu comecei a desenvolver o que eu achava que era pneumonia. E depois, quando eu fiz mais exames, eles descobriram que eu não estava com pneumonia. Na verdade, era um tumor que estava pressionando o meu diafragma, tornando a respiração muito difícil. E eu já estava com insuficiência hepática grave. Eles disseram que eu precisava de um transplante ou então eu morreria de hemorragia. Com o tempo se esgotando, Amy recebeu um fígado novo e sobreviveu. Mas nos meses que se seguiram ao transplante, ela se descobriu apresentando interesses e habilidades que, além de serem novos para ela, também eram surpreendentes. Pouco tempo depois da cirurgia, algumas coisas em mim e nos meus traços haviam mudado. Depois de 2 anos do transplante, eu comecei a amar projetos tipo assentar pisos sozinha. E eu nunca vi piso sendo assentado, nunca vi nada parecido sendo feito. E eu descobri que era divertido fazer trabalhos manuais. E eu pensei, isso é interessante. Claro que não surpreende ouvir pessoas que se salvaram através de transplantes relatarem experimentar uma nova perspectiva de vida. Mas novos interesses? Novos traços de personalidade? Será possível que Amy estava absorvendo isso de algum outro lugar? Eu sabia que meu doador era um homem, tinha 47 anos e que ele tinha morrido em um acidente de carro na Geórgia. Então eu fui até a biblioteca e comecei a procurar obituários daquela época e acabei me deparando com um dos obituários onde eu descobri a identidade do doador. Eu descobri que ele foi um policial, que ele tinha 47 anos e o nome dele era Mike. A irmã dele me disse que ele fez grande parte da reforma da própria casa. Ele também gostava de trabalhos manuais e de criar projetos. Quando eu descobri quem era o meu doador, fez muito mais sentido. O motivo de algumas coisas em mim e nos meus traços terem mudado depois do transplante. Traços de personalidade e até interesses recreacionais oriundos de um transplante de órgão? Será que essa noção tão bizarra é cientificamente possível? A teoria da memória celular pressupõe que as células do organismo humano detêm o poder da memória e são, portanto, capazes de armazenar costumes, valores e inclinações, tanto quanto os neurônios. Dessa forma, qualquer órgão transplantado de uma pessoa para outra pode levar consigo estas informações e incorporá-las ao modo de ser do receptor desta estrutura celular. Diante dessa possibilidade, poderíamos facilmente considerar que a transmissão de conhecimento e habilidades através da doação de órgãos não seria algo impossível.
Entretanto, o que aconteceria com as informações que um indivíduo adquiriu durante toda a sua vida, em um caso de decomposição natural do corpo após a morte? Para responder essa pergunta, é necessário entender do que é feito o corpo humano. De acordo com a biologia, todos os seres vivos desse planeta são feitos basicamente de átomos de carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e alguns outros elementos em menor quantidade. Cada átomo em você veio de algum lugar. Os átomos em seu corpo estão constantemente sendo substituídos em taxas diferentes. Alguns ficam por horas, outros por anos, mas depois de 10 anos, a maioria deles já foi substituída. E só existem duas maneiras de entrar em seu corpo: através do ar que você respira e dos alimentos e bebidas que você consome. Os átomos que chegaram ao seu corpo vêm do ar, das plantas, dos animais e dos minerais. Em virtude disso, a resposta para a nossa pergunta talvez estaria em um processo da natureza conhecido como simbiose, que em poucas palavras é caracterizado por uma interação ecológica interespecífica, ou seja, entre organismos diferentes, espécies, ocorrendo de forma obrigatória e harmoniosa, permitindo vantagens recíprocas para as espécies envolvidas. Portanto, em nossa hipótese, logo após o corpo humano entrar em estado de putrefação, as bactérias do próprio iriam consumir os órgãos de dentro para fora. E em algum momento, essas bactérias também morreriam, retornando novamente à Terra. Seguindo a ideologia de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Baseado nisso, as informações seriam transmitidas à natureza ou elas poderiam ir além? Nesse momento, emergimos da Terra e embarcamos na teoria da relatividade de Einstein. De acordo com Einstein, a matéria é energia altamente condensada que pode ser liberada, como o mostrou, lamentavelmente, a bomba atômica. Desse modo, nós percebemos a matéria como algo sólido, porque as vibrações da energia são tão rápidas que não alcançamos percebê-las. Para isso nos ajuda a física quântica, exatamente porque se ocupa das partículas e das redes de energia. A todo tempo, os humanos estão produzindo, doando e recebendo energia. Então, poderíamos supor que a máquina humana é programada para transmitir através de diferentes meios, e um deles seria energeticamente. Como, por exemplo, os sons e os talentos extraordinários desenvolvidos por Beethoven não causaram um impacto somente no planeta Terra. Ao morrer e enquanto estava vivo, partículas beethovenianas foram liberadas. Além dos animais serem também afetados pela sua melodia, a sua música foi muito além da atmosfera terrena, percorrendo o vácuo e possivelmente até chegando em outros seres. Por outro lado, muitos acreditam que existe uma espécie de todo ou consciência universal que já sabe de tudo e que faz parte de nós. Tendo isso em vista, é interessante o questionamento sobre como e da onde surgiu todo esse conhecimento desse tal o todo. Assim, entramos em um devaneio aonde, se o todo é o universo e o universo faz parte de nós, então o motivo pelo qual muitos anos a ciência debateu a possibilidade da não existência do tempo seria pelo fato de que o universo está a todo instante em expansão, a cada segundo recebendo toneladas de novas informações de milhões de seres de planetas diferentes. Nesse momento,
nossa mente poderia facilmente entrar em êxtase ao considerar a mínima hipótese de já termos contribuído para a criação do universo, ao mesmo tempo sendo um protagonista do próprio. De modo grosseiro, seria como um motorista que constrói toda a sua vida dentro do carro, mas sem saber que o carro está em movimento e que ele e o carro são apenas um. Mas, para melhor compreensão, precisamos ir além. Então, substituiremos o nosso motorista por um astronauta bastante conhecido no mundo da ficção científica. O filme Interestelar, dirigido pelo brilhante Christopher Nolan, mostra a Terra passando por uma situação difícil, aonde pesquisadores e cientistas são obrigados a procurar outros possíveis planetas parecidos com a Terra para salvar a humanidade da extinção. Assim, um grupo de astronautas recebe a missão de verificar esses planetas. Cooper é chamado para liderar o grupo e aceita a missão, mesmo sabendo que pode nunca mais ver os filhos. Em um certo momento da trama, a personagem Dra. Brand diz uma frase bastante impactante e reflexiva: o amor é a única coisa que transcende o tempo e o espaço. But maybe we've spent too long trying to figure all this out with theory. You're a scientist, Bran. So listen to me. When I say that love isn't something we invented, it's observable, powerful. It has to mean something. Love has meaning. Yes, social utility, social bonding, child rearing. We love people who have died. Where's the social utility in that? None. Maybe it means something more, something we can't yet understand. Maybe it's some evidence, some artifact of a higher dimension that we can't consciously perceive. I'm drawn across the universe to someone I haven't seen in a decade, who I know is probably dead. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Maybe we should trust that, even if we can't understand it yet. Se refletirmos profundamente sobre o amor, podemos descobrir que o sentimento não é uma coisa palpável, é algo que só pode ser sentido, ou seja, quando estamos amando alguém, é possível transmitir coisas que vão além do nosso estado físico. Dessa forma, o amor pode ser considerado uma energia muito mais poderosa do que pensamos. Ao decorrer do filme, notamos que quando os astronautas passam pelo buraco de minhoca, eles conseguem ver através da janela um possível ser extraterrestre que estaria os guiando. O que é aquilo? Acho que são eles. Distorção do espaço-tempo. Não! Não! O que foi aquilo? Um aperto de mão. Mas depois descobrimos que, na verdade, esse ser é o próprio astronauta Cooper no futuro. Contudo, conseguimos ter um entendimento de que no mesmo momento que Cooper era considerado humano, por outro lado também foi definido como um extraterrestre pela percepção da Dra. Brand. No fim do filme, Cooper descobre o segredo para salvar a Terra, e é através da conexão do amor que possui com sua filha. Nesse momento,
vemos Cooper ter a mesma interpretação que a Dra. Brand, ao dizer que eles não me escolheram, escolheram ela. Vejamos que, novamente no filme, os eles são citados como seres desconhecidos. Mas e se esses seres fossem os próprios humanos, com uma consciência mais desenvolvida? Pensei que tivesse me escolhido. Não me escolheram, escolheram ela. Para o quê, Cooper? Para salvar o mundo. Tudo isso é o quarto de uma garotinha. Todos os momentos. É infinitamente complexo. Eles têm acesso ao tempo e ao espaço infinitos, mas não estão ligados por nada. Não conseguem encontrar um local específico no tempo. Não podem se comunicar. É por isso que estou aqui. E vou achar uma forma de dizer a Murphy assim como achei este momento. Como, Cooper? Amor, Tarsa, amor. É como a Brand disse. Minha conexão com a Murphy é quantificável. É a chave. O que viemos fazer aqui? Descobrir como dizer a ela. No mundo atual, é indiscutível dizer que seres de outras galáxias podem sim ser imensamente mais evoluídos do que a raça humana. Entretanto, talvez em algum momento eles enfrentaram o processo da evolução, passando por diferentes etapas de aprendizado e aprimoramento da consciência. Ainda nesse sentido, o que aconteceria se uma raça X ultrapassasse os limites da dimensão física? Provavelmente teriam um acesso mais fácil a outros planos e realidades. A viagem para outros planetas se tornaria muito mais fácil ao descobrir que o corpo físico possui limites, mas a consciência não. Mas a grande questão é, o que os habitantes fariam ao chegarem no nível máximo de aprendizado do seu planeta? Com toda certeza, muitos iriam sair explorando o universo, a fim de encontrar novos conhecimentos em outros planetas, compartilhando também seu próprio conhecimento. Por outro lado, alguns iriam em busca de ajudar outros planetas a evoluir, se comprometendo a encarnar para se enquadrar nos padrões do próprio planeta. Sendo assim, se todos os seres do universo precisaram passar pelo estado físico e espiritual, significaria que todos nós estamos envolvidos no processo de simbiose universal e que se hoje nós somos o que eles foram no passado, amanhã seremos o que eles se tornarão no futuro e ainda podemos ser os próprios encarnados.